Bom dia, gente. Aqui quem está falando é a professora Mônica Lopes. E hoje, né, nós vamos falar sobre o tema, né, relações interharmônicas, relações ecológicas. E quando a gente fala nessa relação, a gente cita também, né, na taxa de natalidade, né, na taxa de mortandade, né, porque há um controle aí, um censo, né, que quando a pessoa nasce tem uma certidão, quando ela morre também. No processo de imigração, que é quando indivíduos entram em um determinado país, e de emigração é quando eles saem, né, de um determinado país. E fatores, né? Aí vai existir fatores que vai estar o quê? Interligado, né? Que a população ela vai estar ligada aqui à taxa de natalidade, à taxa de mortandade, à taxa de imigração e de emigração. E aí, gente, isso dispõe, né? Disponibilidade de alimento, né, a densidade populacional, a competição interespecífica, o predatismo, o parasitismo, e acontece aí a demanda, né, da reprodução, né, como potencial biótico, porque a capacidade máxima que uma população ela tem de reproduzir e a capacidade de população, ela é, né, ligada ao número de indivíduos que vai estar ali compondo, né, essa realidade, né? Acontece aí entre os estudiosos, né, e um fator limitante, certo, gente? Os fatores de crescimento, eles são ligados, né, de forma abiótica e biótica, né, com vida ou sem vida, né? Fatores físicos, a gente pode desligar aí a biótico, a luz, a temperatura, né? O nível de nutrientes químico, né? O fator de biótico é ligado à reprodução aí é elevada, a capacidade de competir aí, né, por recursos. E falando um pouquinho, né, no processo que nós estamos vivendo ainda, né, a pandemia, né, que é a nível é, internacional, né, a endemia, que é uma prevalência mais assim de uma população, né, e a epidemia que é dentro de uma região, né, então tem essa diferenciação aí. Lembrando, gente, que quando a gente fala, né, em epidemia, né, a gente casos de dengue que cresce assim em todo o país, né? Isso aí pode ser medido em relação ao índice pluviométrico, certo, gente? Então, é, nós na verdade ainda estamos vivendo um período assim de pandemia, né? Precisamos ainda guardar todos os protocolos necessários, né? E chegando ao nosso top, né? No tópico de relações ecológicas, quando a gente fala intra, são indivíduos da mesma espécie. Interes específicas são espécies diferentes. E a desarmônica são indivíduos que representam aí um prejuízo, né, para menos, pelo menos assim, um dos associados aí que compõem, né, no caso, essa sociedade aí, né? E as harmônicas, né, são benefícios que pode ter ali, pode ter benefício ou pode ter perca também. Então, intraespecífico quando a gente tange a mesma espécie, né, que são através de colônias, através de sociedade, né, elas podem ser desarmoniosas, né, desarmônicas, porque pode ocorrer por competição, por canibalismo, e a interespecífica, que ela pode ser harmônica e desarmônica. Quando ela ocorre em harmônica, a interespecíficas, que são o que, gente? São indivíduos, né, organismos de espécies diferentes. Então, as harmônicas, elas podem acontecer por mutualismo, por protocooperação e por comensalismo. E a desarmônica
é por competição, é por predatismo e parasitismo e amensalismo. Então, assim, as colônias acontecem ali, né, quando ela tem um grau de interdependência, né, que são fatores que vão se ligar ali, né, de forma isolada, certo? E a sociedade, né? Nós temos algumas divisões de trabalho que ocorrem entre as formigas, que ocorrem entre as abelhas, que ocorrem entre os cupins. Então, qual é a relação de diferença quando a gente fala, sociedade de formiga, sociedade de uma raça humana? São indivíduos ali que estão compondo o quê? Uma sociedade, né? E o mutualismo é uma forma de associação, né, de indivíduos ali, que uma vai estar envolvida e ser beneficiada, né? E ele vai conduzir o quê? A presença de outra, certo, gente? Pode acontecer entre bactérias e legumes, na associação de líquens, né? Na parte onde o animal ele vai estar digerindo ali o mato, né? O capim, e aí ele vai auxiliar essas bactérias aí no processo ali do abrigo, né, do alimento que vai estar com as bactérias. E a relação de cooperação, por exemplo, já viu? Pássaro, né, em cima de, um, de um boi, né, um tipo de ave, né, pegando um peixe, né, na boca de um jacaré. Então, é proto-cooperação. Comensalismo, o que é? Há um benefício de uma das espécies, certo, gente? Comensalismo é a associação em que apenas uma espécie se beneficia, né? Procurando abrigo ou suporte, né? Ou no corpo de outra espécie de forma de hospedeiro, sem prejudicá-lo, certo, gente? Então, nas relações desarmônicas, são as relações que trazem o quê? Prejuízos, né? Prejuízo dentro de um contexto ecológico, são responsáveis diretamente, né, pelo estabelecimento ali da demanda populacional que vai coabitar onde no mesmo ambiente. Há uma relação de competição, onde um, né, luta com o outro por conseguir alimentação, certo, gente? Há relação de predadismo, em que um vai atacar ou devorar o outro, né, para conseguir pegar ali o seu alimento, certo, gente? Então, por exemplo, quando acontece isso, né, os predadores se alimentam da presa e vai ali reduzir o número de presas. Os predadores ficam com fome, né? Com menos predadores, as presas sobrevivem melhor, né? O aumento da população de presa vai permitir o quê? Que a população ela aumente, o ciclo ele seja o quê? Repetido, certo, gente? Então há essa relação aí, certo, galera? Então, gente, por hoje, né, nós vamos ficar por aqui. Até o nosso próximo encontro.